E a gente tem acompanhado, né, essa eleição de 2022, como você disse, esse caminho que a sociedade brasileira escolheu, mais à direita, mais ao bolsonarismo. Isso é um desejo da sociedade nesse voto, né, deputada? Eu queria entender, e que até é algo muito interessante, porque quando a gente falou sobre isso aqui nessas eleições, muitas pessoas falaram sobre a sua eleição. A eleição de Érica Hilton na Câmara. Enquanto a gente vê um aumento desse conservadorismo, de até uns passos atrás, quando a gente olha para o mundo, do que está acontecendo com o Brasil, alguns levantam a sua eleição como, olha só, também tem um outro lado. Queria saber o que representa a primeira mulher trans eleita para a Câmara Federal. Como que vai agir lá no Congresso brasileiro? Qual é a importância da sua eleição? Já caiu a ficha, depois de alguns dias, do tamanho disso? Boa, Fabiola. Só queria dizer que o povo tem escolhido não mais apenas uma direita, né? O povo tem escolhido uma extrema direita, uma direita fascista que, inclusive, varreu do mapa uma direita mais moderada, uma direita mais liberal, uma direita mais democrática. E isso é um sinal de alerta para nós do campo político, para nós da política, do que devemos fazer para enfrentar essa cooptação da sociedade para esse lado. Porque nem todas as pessoas que votaram nessa direita extremista, de fato, pactuam ou compactuam com os pensamentos dessa direita. Isso é importante ser colocado, porque é uma análise preocupante que vem fazendo de como nós conseguiremos retomar os trilhos da democracia, do Estado democrático de direito e da civilidade do nosso país. Agora, com relação à minha eleição, de fato é algo grandioso e é algo que representa uma disputa de narrativa, é algo que representa que nós não estamos entregando este país, nós não estamos entregando os nossos direitos de bandeja na mão daqueles que nos querem mortas, daqueles que nos querem sem direito algum, que nós estamos disputando este lugar e conseguindo eleger representantes que possam ser porta-voz de nossos anseios, mas que possam também fazer frente a todos esses retrocessos e representar aquilo que até então estava ausente de representação. Eu acho que a minha eleição significa uma mobilização das bases populares, significa um exemplo de organização da comunidade LGBTQIA+, da negritude, das mulheres, ao dizerem, nós estamos vendo, sim, um fenômeno assustador acontecendo no Brasil, mas, por outro lado, nós também temos dado respostas importantes. Pensar que o Brasil nunca havia eleito uma travesti ou transexual ao Congresso Nacional e o quanto isso depõe contra a nossa democracia, e agora, diante de todo este caos, diante de toda essa disputa, esta guerra cultural que está colocada diante de nós chegarmos ali é, de fato, a representação de um marco, é, de fato, a representação de um processo de construção, de transformação desses espaços e de retomada da sociedade para nós. E quando eu digo para nós, não é a retomada da sociedade para as LGBTs, para as mulheres, para a negritude, eu digo a retomada da sociedade para a democracia, para o campo das ideias, para o espaço de construção conjunta, coletiva, em respeito à sociedade, porque é isso que nós estamos perdendo. Passado isso, eu ainda não tive tempo da ficha cair, porque eu não pude descansar, parar para analisar. Nós saímos da minha eleição, entramos já na eleição de segundo turno, uma série de atividades acontecendo em todo o Brasil. Nós estamos correndo muito porque nós temos uma responsabilidade, um compromisso com esta pátria. Nós acreditamos neste país e nós batalharemos por ele. Mas eu tenho observado, inclusive diante de relatos como esse que você me traz agora, que é de fato uma grandiosidade e é uma grandiosidade em prol dos direitos, da ocupação da democracia, e nós seguiremos dentro do Congresso Nacional atuando em pautas que são sensíveis à nossa comunidade, mas mais do que isso, gosto de repetir, nós atuaremos em prol do povo brasileiro, porque nós temos capacidade, vivência, compromisso. Eu aqui em São Paulo, um trabalho entregue, que trabalhou a questão da fome, da população em situação de rua, dos direitos humanos, das mulheres, da segurança metropolitana, e nós pretendemos levar adiante do orçamento, nós pretendemos levar adiante todo esse debate, porque nós temos capacidade de falar sobre isso, e falar sobre isso é também falar sobre direitos das mulheres, sobre direito da negritude, sobre direito da comunidade LGBTQIA+. Tá certo. Só uma última questão, Érica.
Tem alguém falando aí? Não, não, vazou aqui um som para mim. Desculpa. Ô, Érica, só mais uma última questão. Até conversando com algumas pessoas, diante do aumento do número do conservadorismo no Congresso, há muito receio de algumas conquistas serem derrubadas, principalmente na comunidade LGBTQIA+, né, para não esquecer nenhuma sigla aí, nenhuma letra. Há algum receio na sua análise, algum receio de algum retrocesso que possa acontecer no Brasil a partir do ano que vem? Receios, inclusive agora com essas encenações golpistas de ampliação do Supremo Tribunal Federal colocada pelo presidente, caso se reeleja. Mas nós precisamos lembrar, Fabiola, que nós estamos falando de um parlamento que não legislou para esta população especificamente. Nós estamos falando que as conquistas que nós tivemos, elas vieram a âmbito do Supremo Tribunal Federal, e poucas coisas estão ali no âmbito da legislação. Então, é claro que nós temos medo, é claro que nós temos legislações importantes que podem ser retrocedidas, e isso ter um impacto extremamente prejudicial na vida da população LGBTQIA+, e é importante estar ali para, inclusive, barrar e fazer frente a esse retrocesso. Nós temos, sim, uma grande preocupação, porque se o Bolsonaro se reelege, ele será um presidente extremamente poderoso, porque ele vai ter maioria nas casas, ele tem aí essa colocação golpista de ampliação do Supremo Tribunal Federal. Então, há um cenário monstruoso, há um cenário extremamente perigoso, não só as pessoas LGBTQIA+, porque a nossa preocupação não é apenas com as pautas voltadas a nós, porque se o Bolsonaro se reelege, a pauta de todo o povo brasileiro será retrocedida. O Brasil não será um país bom para a grande maioria da população. Nós enfrentaremos retrocessos, é claro. Nós que sempre estivemos aqui na base dessa pirâmide, nós que sempre fomos tratados como não gente, como abjetas, sentiremos os impactos dessas violências e dessa crise muito maior, como já estamos sentindo agora. Mas, sem sombra de dúvida alguma, ao falarmos sobre retrocessos, ao falarmos sobre perda de direito, ao falarmos sobre precarização da vida, nós precisamos incluir toda a sociedade, porque a sociedade também precisa se enxergar. Não pode ficar dentro desse espectro de que os LGBT retrocederão, este grupo. Nós, enquanto sociedade, retrocederemos, e por isso estamos tão preocupados, porque temos conquistas importantes que podem ser jogadas no ralo. A exemplo disso é o que a Suprema Corte nos Estados Unidos fez com a política de abortos, por exemplo. Este é um exemplo vizinho nosso, que aconteceu recente agora, e que nos chama realmente a uma responsabilidade do que devemos fazer nas urnas agora no segundo turno, para que a gente não nos deparemos com os piores retrocessos desde a redemocratização do nosso país. E volto a repetir, não será apenas a comunidade LGBTQIA+, ou os povos indígenas, ou as mulheres, ou a negritude, que sentirá os impactos desse retrocesso. O que o governo Bolsonaro representa com essa configuração de Congresso Nacional é um retrocesso a todo o conjunto da sociedade.